A quinta e última ênfase que entendemos que Deus quer que nós tenhamos como igreja tem a ver com a estrutura e o funcionamento da mesma, né? E temos entendido que Deus quer que exista uma estrutura que significa programas, atividades, né? E que exista toda uma maneira de funcionar como igreja que permita que as outras 4 ênfases de fato possam acontecer. E principalmente também é importante nesse ponto dizer que o nosso entendimento, muito mais do que um planejamento estratégico da igreja, que seria uma coisa muito comum de ser pensada, né? Aplicar algum processo, alguma metodologia de planejamento para planejar a igreja, deixando claro, nós não estamos contrários a isso, nós achamos que não tenha valor, pelo contrário, existe lugar para tudo isso, mas nós temos entendido que a coisa principal é nós olharmos para a palavra de Deus e percebermos na palavra de Deus qual é a estrutura, qual é o modelo de funcionamento bíblico que Deus quis para a igreja quando ele estabeleceu a igreja. Isso tem prioridade, isso tem preponderância em relação ao processo, de qualquer tipo de processo, por melhor que seja, de planejamento da igreja. E nesse sentido, um texto-chave que nós temos usado é o texto de Efésios 4. Efésios 4, especialmente dos versículos 1 a 16, Paulo ele está ali na palavra de Deus descrevendo a estrutura e o funcionamento de uma igreja como deveria ser. Eu quero primeiro então só destacar algumas coisas dessa estrutura ali apresentada e depois falar na prática de algumas questões práticas que nós temos abordado. Esse texto de Efésios vai mostrar o quê? Que o alvo, como a estrutura que Deus quer para a igreja, não é que exista uma liderança servindo e trabalhando na igreja, não, a ideia é que todos os membros da igreja trabalhem, né? E o texto-chave é esse versículo 11, que diz assim, a partir do 11 até o 13, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse texto diz, dentre outras coisas, o alvo do crescimento que a gente já comentou na quarta ênfase, que é o discipulado, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Mas ele diz outras coisas importantes aqui, e basicamente o que ele coloca? Que Deus concedeu para a igreja pessoas com alguns dons específicos. Na verdade, são citados 5 dons aqui. E costumou-se, muita gente se refere a isso como 5 ministérios, né, da igreja. Esses 5 ministérios não se resume a tudo que a igreja faz, é claro, mas são dons especiais que Deus concedeu, no sentido especiais não por ser mais importante do que outros ou não, né, todos são igualmente importantes e necessários, mas com uma função especial de liderança e treinamento. Olha só, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres devem fazer o quê? Devem aperfeiçoar os santos. Então, esses dons são concedidos para que essas pessoas aperfeiçoem os santos, ou equipem. Uma outra palavra possível para traduzir o termo original do grego é para equipar os santos, para dar ferramentas, para dar capacidade para que eles usem ferramentas. Para quê? Para que os santos, ou seja, os membros da igreja, desempenhem o seu serviço. E assim a edificação do corpo acontece. Então, olha só, a estrutura proposta por Deus é que uma liderança, pessoas com esses dons, capacitam os santos para que os santos desempenhem o serviço. Então, todo o serviço, toda a obra do ministério, inclusive a parte que normalmente é pensado como sendo a responsabilidade do pastor da igreja, né? Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre aconselhar, sobre consolar, sobre ensinar, sobre instruir? Todas essas atividades que fazem parte da função pastoral, como a gente tem entendido, mas a Bíblia propõe que isso aconteça uns aos outros. Aconselhai-vos mutuamente, instruí-vos uns aos outros, edificai-vos mutuamente, né?
e assim por diante. A palavra de Deus é muito clara em que isso aconteça não apenas o pastor da igreja, aliás, a função principal dele não seria necessariamente atuar com todo o corpo fazendo isso, não. A função principal da liderança, e aqui está citado pessoas com dom de pastor, pessoas com dom de mestre, mas também com dom de evangelista, de profeta e de apóstolo, eles devem equipar os santos, treinar os santos, para que os santos, então, desempenhem, os membros da igreja, desempenhem o seu serviço. Então, essa é uma visão importante da estrutura da igreja. A liderança treina, equipa, para que aconteça todo o desempenho. Eu faço aqui uma distinção, é claro que equipar e treinar está incluído na ideia de discipular, né? Mas o discipulado tem a ver principalmente com a questão de trabalhar na vida das pessoas para que elas possam obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou, né? E eu entendo que esse equipar e treinar tem mais a ver com equipar com habilidades, ajudar as pessoas a de fato exercerem os seus ministérios, né? Tem mais essa visão aqui. E para que todo mundo, então, é aquela ideia que a gente costuma sempre ouvir, mas essa é a realidade da Bíblia. Todo membro da igreja é um ministro. O ministro não é só o pastor da igreja, todos são ministros, todos são vocacionados, todos são chamados para exercer algum ministério, que é a tradução da palavra no grego, a transliteração da palavra no grego, que significa, na verdade, um serviço a Deus. Então todos são chamados a servir a Deus, ou seja, a serem ministros, a exercerem ministério, e a liderança, por exemplo, a função central do pastor, não é exercer o ministério no sentido de ensinar, aconselhar e tudo, o corpo inteiro, não. A função principal é que ele equipe os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Então, essa é uma visão importante da estrutura da igreja. Na verdade, há outros pontos importantes aqui que eu não vou gastar tempo analisando o texto inteiro, mas o texto vai dizer de várias outras coisas muito importantes da estrutura e do funcionamento da igreja. E eu vou partir já para questões práticas, que na nossa igreja a gente tem nos ajudado e tem nos guiado a implementar coisas que entendemos ser aquilo que Deus quer para nós nesse momento que a gente está vivendo. E eu vou citar duas questões práticas e concretas. A primeira delas é o entendimento de que nós precisamos ter uma igreja em que o centro dela, em que a função principal dela seja fazer discípulos, seja ser uma comunidade de discípulos que fazem discípulos, né? Isso a gente já conversamos na ênfase anterior, né, sobre o discipulado, mas a Bíblia é muito clara em dizer que esse é o centro da grande comissão, da missão da igreja, de fazer discípulos. E para que isso aconteça, então, toda a estrutura e atividade da igreja precisa dar espaço para o fazer discípulo e precisa estar ligada ao processo básico da igreja de fazer discípulos. E então a gente tem trabalhado bastante isso, de que a igreja precisa ter um processo básico de fazer discípulos, que todos os membros conheçam, que saibam, e que esteja claro para todos, um processo simples, mas claro, né? Com etapas, com movimento, enfim, com as pessoas entendendo que estão passando por etapas e que o alvo é todos crescerem e serem, enfim. E aquilo que não está diretamente ligado a fazer discípulo, a gente fará se houver disponibilidade de tempo, se houver disponibilidade de pessoas, né? Mas nós queremos concentrar a energia, o tempo, os recursos humanos da igreja naquilo que é central, que é fazer discípulos. Tem nos ajudado bastante um livro chamado Igreja Simples, que justamente propõe simplificar a igreja para que ela exerça mais efetivamente o seu papel de fazer discípulos, né? Então esse livro tem sido importante, a gente tem aplicado os conceitos, entendendo que, é claro, né, essa ênfase de que esse é o centro da missão da igreja, é a ênfase bíblica da grande comissão, como a gente já expressou. A segunda coisa que nós temos usado em termos práticos para estruturar a igreja é a ideia de que a igreja ela precisa estar voltada para os de fora, porque fazer discípulo começa pelo processo fundamental de levar pessoas à decisão de se comprometer por Jesus e continuar, é claro, né?
mas inclui batizar, que é levar as pessoas a entender o Evangelho, anunciar o Evangelho e, enfim, ser uma igreja que usando uma palavra, né, que evangeliza, porque o próprio processo de evangelizar faz parte do processo de fazer discípulo. Então, quando a gente diz uma igreja que faz discípulo, está incluído isso, né? Mas nós queremos trabalhar coisas na igreja que deixem a igreja mais amigável e voltada para os de fora, para que os que cheguem à igreja, não cristãos, não encontrem obstáculos desnecessários, né, a fazer parte da igreja, ouvir a mensagem do Evangelho. É claro que o cuidado importante é a gente não alterar a essência. O erro de algumas igrejas é que, na tentativa de alcançar pessoas de fora, acabam abrindo mão de princípios fundamentais do Evangelho e aguando, né, açucarando, vamos dizer assim, o Evangelho para que seja mais palatável para o homem moderno ou para o homem pós-moderno do nosso tempo. Mas o fato não é esse caminho, mas há muitas coisas que são detalhes secundários, mas que para um não cristão isso faz diferença. E então a gente quer impedir que essas coisas sejam obstáculo àqueles que estão chegando e a gente alcançar mais pessoas para Jesus, sem mexer na essência do Evangelho, do compromisso com Jesus, da santidade, sem pregar o Evangelho açucarado, o Evangelho que da hipergraça, por exemplo, ou que não fale da santidade do compromisso. Não, o Evangelho genuíno, o Evangelho integral, mas que também um cuidado para que outras coisas secundárias não sejam obstáculo. O que tem nos ajudado nessa caminhada é um livro que também chegou às minhas mãos, assim, eu não fui atrás disso, mas eu entendo que Deus acabou direcionando e a gente teve contato com isso, né? O livro se chama Intensa e Envolvente, do pastor Andy Stanley, né? E esse livro tem nos ajudado a perceber algumas questões. É claro, todo livro, qualquer obra, a gente tem que filtrar aquilo que é bom, né? E então não estou defendendo que tudo que o livro apresenta seja bom, mas tem sido uma ferramenta boa para a gente perceber questões que têm a ver, por exemplo, com o ambiente físico, com as instalações, com a recepção das pessoas, enfim, com coisas que eu já disse não é o mais importante, mas que fazem bastante diferença para um visitante, uma pessoa não cristã que está chegando à igreja. Então, terminando, a quinta ênfase é essa: nós entendemos que Deus quer que a nossa igreja tenha uma estrutura e um funcionamento bíblico adequado e alinhado, então, com tudo aquilo que Deus quer fazer. Se a estrutura, o funcionamento da igreja não for mudado de alguma forma, não se abrir espaço para que aquelas 4 ênfases aconteçam, então dificilmente a igreja, ou melhor, a igreja terá dificuldades em caminhar assim. Por isso, embora seja um ponto, em certo sentido, secundário, né, mas na prática é de bastante importância para que a nossa igreja alcance essas ênfases, né? A nossa igreja cresça num relacionamento íntimo e profundo com Deus, cresça em santidade, cresça em ser cheia do poder de Deus e manifestar esse poder e ser canal desse poder de Deus, e que seja uma igreja formada por discípulos verdadeiros de Jesus e que faz discípulos, e para que tudo isso aconteça, então, ser uma igreja que está estruturada e funciona conforme o modelo bíblico, conforme aquilo que a Bíblia propõe que aconteça.